Agora, nós trouxemos aqui no Balanço Geral, esses dias, que a Justiça decretou a interdição parcial do Presídio Regional de Blumenau, com a fixação da lotação máxima em 620 presos. Ou seja, ninguém mais entra enquanto um outro não sair, né? Foi o que aconteceu ontem. Um foragido na Justiça, ele foi encontrado, foi detido, foi preso, só que ele foi colocado em liberdade imediatamente porque a unidade prisional não tinha vaga. Vamos entender melhor essa história? O Alexandre Pereira está com a gente agora para contar o que aconteceu. Não tem mais, né? Você tinha falado antes, Alexandre, tinha aquele número de 30 vagas rotativas, mas nem isso tem mais agora. São as vagas rotativas e transitórias para presos, para pessoas que estavam com mandados de prisão em ativo, só que essas 30 já estão esgotadas, só que o DEAP tem a responsabilidade, segundo a Justiça, de transferir dentro desses 30, esses presos para outras unidades prisionais do Estado. E quando a Polícia Militar abordou um homem na rua, viu que tinha um mandado de prisão aberto, foi levar para o presídio, não tinha vaga. E essas 30 estavam também esgotadas, então não tinha o que fazer. Essa situação aconteceu ontem, o apenado com mandado de prisão ativo, ele não foi recebido pelo Presídio Regional de Blumenau e os policiais ficaram com ele na viatura, liga daqui, liga dali, não tinha o que fazer e ele, condenado pela prática do crime de furto, que havia regredido cautelarmente de regime, foi colocado em liberdade até decisão definitiva da regressão pelo juízo da terceira vara criminal da comarca de Blumenau. Só foi apenas um caso, porque ainda não tem vaga. Se de repente daqui a pouco alguém for abordado na rua com mandado de prisão aberto, vai ter essa mesma situação que aconteceu ontem aqui na cidade. Já vi situações semelhantes, Joelson, em outros casos, em que os presos eram levados para a central de polícia, lá no Garcia, e eram mantidos na cela. Então, o próprio agente da Polícia Civil que estava de plantão tinha que ir lá levar comida, dar toda a manutenção, fazer o atendimento, e eu lembro da cela já com mais de 30 presos à época. Enfim, era uma situação meio que semelhante. Mas a Justiça fixou esse número máximo de 620 presos, com mais 30 ali no regime transitório, né? Enfim, mas ontem aconteceu essa situação aqui em Blumenau, que chamou bastante atenção, e o preso, Jéssica, com mandado de prisão em aberto, procurado pela Justiça, teve que ser solto porque não tinha vaga aqui em Blumenau. Infelizmente, né? Essa aí é a radiografia do sistema carcerário no Brasil. Agora, eu fico imaginando, Alexandre, o seguinte, né? Ele foi detido, foi encontrado, estava com um mandado de prisão, mas foi solto. Eu fico imaginando o seguinte, né? Se acontecesse alguma coisa em que um criminoso fizesse alguma coisa com relação ao governador, por exemplo, fosse preso, cometesse um crime envolvendo o governador e fosse preso. Eu queria ver se eles iam soltar, né? Queria ver. Mas, enfim, vamos mudar. Agora, ainda falando sobre o presídio regional, Alexandre, por causa justamente dessa superlotação, o Silvio Sandri, que foi preso lá em São José, deveria ter vindo para Blumenau ontem, também não pôde vir. Justamente porque não tem vaga, né? Então, até o delegado Joreci Darotti pediu que trouxesse ele lá da penitenciária da Agronômica, na capital, para o Presídio Regional de Blumenau, até porque era daqui o mandado de prisão que estava em aberto, a investigação é daqui contra este empresário, e ele não pôde ser trazido porque não tem vaga no Presídio Regional de Blumenau. Com isso, o Silvio Sandri permanece detido lá na carceragem da Agronômica, em Florianópolis. O delegado Joreci Darotti, que coordena as investigações aqui na segunda DP, deve ir para Florianópolis para interrogar este homem lá. Lembrando que o Silvio Sandri, nós trouxemos reportagens aqui no nosso balanço geral, ele é investigado por aplicar diversos golpes, principalmente em Blumenau. Vendia apartamento, não entregava, vendia o mesmo apartamento para 2, 3 pessoas e com isso ia dando um calote, segundo a polícia, em mais de 10 e 11 milhões de reais. Muitas vítimas foram feitas aqui na cidade de Blumenau, tanto é que essas vítimas montaram até uma associação das vítimas do Silvio Sandri, então por isso que o delegado estava em cima desse caso, expediu um mandado de prisão, ele foi localizado nessa semana em São José. Só não veio para Blumenau, transferido aqui para Blumenau, Joelson, porque realmente não tem vaga disponível no momento aqui no presídio da cidade.
Tá certo. Bom, mas pelo menos esse não foi solto, né? Como aconteceu com aquele outro foragido ali, pelo menos esse continua. Fica imaginando, e se fosse preso, se o mandado de prisão se tivesse sido abordado na rua aqui em Blumenau, né? O que iriam fazer com ele, né? Foi abordado em São José, lá tem vaga, né? Então lá ele tá detido, né? Mas se fosse abordado aqui, né? Hoje, por exemplo, ia ser liberado. O que fariam com ele? Enfim, ia ser liberado. São apenas talvez uma pontinha de um iceberg do colapso do sistema prisional que nós estamos vivenciando aqui também na nossa região do Vale do Itajaí. Infelizmente. Alexandre, muito obrigado então, Alexandre Pereira, com essas informações, né, sobre a lotação, superlotação no Presídio Regional de Blumenau, que está interditado, não tem mais vaga, não chega mais ninguém e se não tiver outro lugar para levar, vai ser solto, vai para a rua, vai continuar cometendo crime. Essa é a realidade.